Oi gente, hoje eu queria falar de maneira muito específica, atendendo alguns pedidos e compartilhamento de alguns irmãos sobre a importância e o significado dos sonhos à luz da palavra. Esse estudo dos sonhos e a admiração e a interpretação dos sonhos é chamado de eurofilia. Eurofilia é exatamente essa prática de você tentar identificar e ler os sonhos. E é algo da parte de Deus. Nós temos pessoas na palavra que são ícones, que interpretaram os sonhos, tal qual José do Egito e Daniel também em Babilônia. E o próprio José, pai de Jesus, teve visões também. Então tudo que diz respeito às visões e os sonhos tem o seu lugar de respeito e de idoneidade na palavra de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro que nós escrevemos, Escuderia, e reservamos um capítulo inteiro para falar sobre sonhos. Entendemos a importância na caminhada do aconselhamento pastoral, entendemos a importância de você dar valor à linguagem do subconsciente. Então a linguagem do nosso consciente é a fala, e a linguagem do nosso subconsciente são os sonhos. Então, os sonhos, eles têm elementos que você pode usar como um gabarito à luz da palavra. A palavra ser uma baliza, a palavra ser uma bússola no universo vasto dos sonhos. Eles vêm, muitas vezes eles são anacrônicos, não tem uma ordem cronológica. Muitas vezes eles não têm uma arrumação lógica, mas eles têm um recado de Deus de um modo geral. Outros sonhos são apenas elucubrações da alma, que do afazer do dia a dia, e à noite vem à tona. Mas existem sonhos que nós chamamos de sonhos proféticos. Eu quero hoje dar 3 dicas sobre elementos que aparecem nos sonhos e que têm significado específico, sobre a figura dos transportes, a figura da água e a figura também do dente, não é? O transporte, de um modo geral, para quem já tem uma experiência pessoal afinada com Deus, ele sempre vai aparecer como o que diz respeito a seu ministério, uma chamada, uma vocação ministerial. Você vai ver que se eu falar em arca, você vai associar ao ministério de Noé. Se eu falar em carruagem de fogo, você vai associar ao ministério de Elias. Se eu falar em um barquinho, você vai associar ao ministério de Jesus. Então, não importa se é um transporte terrestre, ou se é aquático, ou se é um transporte aéreo, eles sempre vão traduzir para nós ministério. Geralmente, pessoas que sonham com moto ou bicicleta diz respeito ao começo do ministério, porque é um transporte que leva só uma pessoa. Quando você sonha com um ônibus ou com um avião, um transporte mais coletivo, diz respeito a um crescimento, a uma promessa de Deus sobre seu perfil ministerial. A água também tem seu significado. Se a água aparece em lama no sonho, ela vai significar escândalo, não é? Água com lama e vergonha, opróbrio. Se a água aparece, água em mar, água salgada, ela vai ter mais a ver com população, com pessoas, do que a água em si. Se a água aparece numa piscina, a Bíblia chama de arquiduto, vai significar a palavra misturada, porque a piscina é com água de cloro, química. Então, se você sonha com piscina ou coisa assim, uma água muito trabalhada, significa a palavra misturada com a sabedoria humana. Mas, em 4º lugar, se você sonha com a água de rio doce, água potável, água numa cachoeira, água com movimento, aí sim você vai ter o significado da palavra pura, o recado de Deus, a mensagem, a palavra rema, a palavra logos de Deus para a sua vida. Aí a água vai significar a palavra, o próprio Jesus mostrou que ele era a água da vida, e quem fosse até ele, do seu interior fluiria rio de água viva, não é? E, em último lugar, a figura do dente, não é? Aqui no nosso Brasil, nos interiores, sempre as pessoas que sonham com dente ficam meio com pavor e acham que dente significa morte. Mas na palavra de Deus não necessariamente significa morte. O rei Davi orava a Deus várias vezes pedindo para ferir os seus inimigos nos dentes, porque dente diz respeito à autoridade, dente fala de dignidade. Uma pessoa desdentada, depois ela coloca os dentes, ou coloca mesmo uma prótese, ela vai ter mais dignidade no sorriso, na comunicação. Então, em última instância, um sonho que
a pessoa tem a figura do dente ou perdendo o dente, diz respeito à perda de autoridade, a perda de segurança em uma repartição pública ou no ambiente acadêmico ou mesmo no ambiente ministerial. Fica aí nossas 3 dicas sobre sonhos. Se você gostou, se você acha relevante, importante, você tem outras pessoas para abençoar, deixe lá o seu like e ative o sininho e compartilhe com outras pessoas e deixe seu comentário. Shalom, Deus te abençoe.